Tá aí o que você queria. Direito penal, vamos a partir do artigo 298. Estamos falando de falsidades, né? Estamos falando de, lá no começo, ó, crimes contra a fé pública. Já vimos falsificação de papéis públicos e sempre chama a sua atenção para a questão de selos, questões relacionadas à arrecadação de tributos, vimos isso. Depois disso, nós vimos no artigo 294 e 295 petrechos de falsificação, com a indicação de que aumenta-se a pena se quem está fazendo isso é um funcionário público prevalecendo-se do cargo. Tá. Vimos também falsificação de selo ou sinal público. Vimos as indicações e fizemos até uma distinção do 293 com o 296. Por quê? Porque o 293... a gente está falando de falsificação de papéis públicos, então estamos falando de selo de arrecadação tributária, questões relacionadas a crédito, então um documento que tem alguma equivalência em dinheiro, então aqui entra caderneta de poupança, entra bilhetes de transporte, vale postal, etc. No 296, a gente está falando de selo ou sinal público, falsificação de selo ou sinal público, e neste ponto aqui a gente está falando de autenticação de atos, né? E inclusive temos até a menção aqui de que isso poderia ter até relação com o sinal público de tabelião também, então para fazer uma autenticação no tabelionato, e também de a pessoa usar indevidamente logotipo, marcas, siglas de entidades da administração pública. Beleza. Aí o 297, que nós vimos também no vídeo passado, a gente falou de falsificação de documento público. Então alguém que está fabricando um documento público, né? Então fabricando do zero todo esse documento ou uma parte dele, ou ainda alguém que está alterando um documento verdadeiro, um documento que já existe, né? Também existe esse destaque de que a pena se aumenta em 1/6 se for um funcionário público que prevalece do seu cargo para fazer esse crime, para cometer esse crime. E aí nós vimos a coisa mais estranha, mas que é importante que você guarde, que são documentos que a princípio na nossa cabeça poderiam ser documentos particulares, mas que são vistos pela lei para fins de criminalização, para fins penais, são vistos como documentos públicos por equiparação. E aí vimos documentos que são vindos de paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, eu dei o exemplo do cheque, que é um desses títulos, associações de sociedade comercial e livros mercantis e testamento particular, né? Você fala assim, pô, mas testamento particular é documento público? Sim. Para fins penais, sim. E aí a última coisa que nós fizemos foi fazer aquela lembrança de que as coisas que têm relação com folha de pagamento, carteira de trabalho e previdência social, se você inserir ou se você fizer inserir ali um dado errado, uma informação errada em documentos relacionados à folha de pagamento, carteira de trabalho e previdência social, tudo isso, por mais que pareça, a gente vai ver o crime de falsidade ideológica, mas por mais que pareça o crime de falsidade ideológica, nós estaremos falando do crime de falsificação de documento público. Isso chama muito atenção porque é algo que foge um pouco da lógica, tá? E você vai entender isso quando você estiver vendo o crime de falsidade ideológica, tá? Aí a gente vai para o 298, que fala de falsificação de documento particular. Moleza esse aqui, ó. Falsificar no todo ou em parte. Então, falsificar é você realmente criar do zero, né? Você fabricar, enfim, no todo ou em parte, ou seja, pode ser todo o documento ou pode ser uma parte dele. Então, falsificar documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Então, você falsifica ou você altera um documento particular verdadeiro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ok. Aí, o próprio código, no parágrafo único, fala da falsificação de cartão. E veja, falsificação do cartão, para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou de débito. Então veja só que questões bancárias, né? Vamos só fazer aqui uma observação aqui. Vamos inserir uma tabela. Então olha só, se você estiver falando de cheque, vamos até fazer de um outro jeito. Vou até inserir uma outra coluna aqui, inserir coluna direita. Então vamos fazer assim, ó. Caderneta de poupança, se você falsificar o comprovante da caderneta de poupança, você estará falando de falsificação de papéis públicos. Papéis públicos. Artigo 293. Se você estiver falando de cheque,
que é título ao portador, etc e tal, você está falando de falsificação de documento público, que é o 296, vamos só confirmar aqui, 297, desculpe, 296 é selo público. Então aqui, ó, 297. Professor, você não decora os artigos? Às vezes não, né? Eu decoro tanta coisa, né? Tem coisa que já está ali e não vai perguntar para você. O artigo do crime tal é qual artigo? Você não precisa saber disso, né? Então, se a gente estiver falando de caderneta de poupança, falsificação de papéis públicos, cheque título ao portador, que é título ao portador ou transmissível por endosso, falsificação de documento público. E cartão de crédito ou débito, nós estamos falando de falsificação de documento particular. Cara, cheiro e jeito de concurso. Essa distinção, hein? Então, se liga aí. Então, falsificação de documento particular. Estamos falando aqui de cartão de crédito ou débito. Falamos de cheque ou título ao portador, que é o título ao portador transmissível por endosso. Falsificação de documento público. Caderneta de poupança. Estamos falando de falsificação de papéis públicos. Pode ter uma pergunta dessa na prova? Pode. Pode sim. Tá? Imagino que, como a própria indicação do Código Penal não traz o conceito do cheque, talvez poderia haver uma associação entre a caderneta de poupança e o cartão de crédito, né? Por exemplo, querendo colocar o cartão de crédito e débito, por exemplo, como um documento público, ou colocar o cartão de crédito e débito como falsificação de papéis públicos, tentar fazer uma troca aí, por isso que eu faço essas associações. De novo, estudar é entender, associar, distinguir. Entender, fazer associações, fazer distinções. Entendemos. Fizemos associações e estamos fazendo distinções, quando que pode ser perguntado um ou outro. Isso é estudar, tá? Por favor, não se iluda, não existe nenhum atalho para você passar no concurso. Não existe nenhum atalho. Todas as vezes que as pessoas tentaram pegar um atalho, e atalho o que que é? Vê aí uma diquinha, um macetinho, uma regrinha para você entender. Só isso não permite aprovação. Você pode acertar uma questão ou outra, tá tudo bem, mas a aprovação demanda bunda na cadeira, demanda resiliência, demanda insistência, demanda paciência, demanda hábito, demanda constância, demanda entendimento de que aquilo é a tábua de salvação da sua vida, pelo menos por um momento. E demanda seriedade. Eu digo isso porque eu tenho lá nas turmas de exercício, eu tenho pessoas que todas as vezes que eu mando as questões e mando os vídeos, as pessoas já assistem. E entenda que, por vezes, a nossa maior tendência é procrastinar tudo. Cara, você tem que lutar contra o tempo. Concurso é também correr contra o tempo. Enquanto nós estávamos antes, né, sem o edital aberto, é claro que a gente pode estudar com mais calma. Mas agora você vai precisar ter uma constância muito maior para estudar. Então, acho muito importante que... professor, tem muita aula, né? Mas eu acho muito importante que você assista às aulas, tá? Professor, mas é muita aula. Assiste acelerado. É preferível você assistir acelerado, alguém explicando com calma, porque a explicação em si é calma, é para você realmente entender, do que você começar a pular, do que você começar a não assistir, tá? Então, se liga nisso. Então, falsificação de documento particular não tem nada mais do que isso, a não ser as chances de haver uma distinção aqui. E imagino eu que se houvesse uma pergunta no concurso, até a tendência seria de fazer essa mistura entre falsificação de papéis públicos da caderneta de poupança e falsificação de documento particular do cartão de crédito e débito, tá? 298 é isso. 299, falsidade ideológica. Aqui eu quero que você guarde uma coisa importante. Falsidade ideológica é colocar uma ideia falsa, mentirosa, em um documento. Qualquer que seja ele, público ou particular. É isso que é importante. Então, a falsidade ideológica é colocar uma ideia falsa, mentirosa em um documento qualquer, qualquer que seja ele, público ou particular. Então, olha só o que diz o 299. Artigo importantíssimo, hein? E ó, quando você for estudar falsidade ideológica, já digo você, faça a associação da falsidade ideológica 299 com esse artigo aqui, com o artigo 297, parágrafo 3º.
Por quê? Já falei no vídeo passado que ele tem verbos, que ele tem palavras ali que são muito similares, tá? Então olha só, vamos para o 299. Ó. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar. Então vamos colocar aqui em azul. Omitir declaração que deveria constar. Primeira informação. Ou nele onde? No documento público ou particular, tá? Ou nele, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Então, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Tudo com o quê? Com o fim, e aqui é o ponto importante, com o fim, com a finalidade, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato. Esse fato juridicamente relevante. Ponto. Qual é a questão importante agora? Vamos fazer as distinções. Ó. Então, omitir declaração que deveria constar. Essa é a primeira forma de você cometer esse crime. Segunda forma. Inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa. Não sei, por vezes não acho que poderia, que seria interessante explicar para você declaração falsa ou diversa. É uma declaração que é inverídica, tá? Declaração falsa ou diversa da que deveria constar. Então, tudo isso aqui em documento público ou particular, ó. Em documento público ou particular. O que a pessoa vai fazer? Omitir uma declaração. Então, o que é omitir uma declaração? Você pensa o seguinte, você vai fazer um plano de saúde. E aí, pergunta-se lá para você se você tem alguma doença pré-existente. Porque veja só, se você já tem uma doença pré-existente, significa que o plano de saúde já vai ter que gastar muito mais com você. E pode ser que ele recuse que você seja cliente daquele plano de saúde. Imagina que você tem uma doença que você precisa de um tratamento cujo remédio é 10 mil reais por mês. E você paga 1.000 reais do plano de saúde. É lógico que o plano de saúde vai ter prejuízo. Então, se você omite uma declaração que deveria constar, então você deveria dizer que você tem um problema de saúde, você omite. E aí, é claro, olha só, qual é o objetivo dessas omissões? Porque a pergunta principal é a seguinte, por que a pessoa está mentindo? A resposta está aqui, ó. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Vamos até colocar aqui. Por que a pessoa mente? Ela quer o quê? Vamos até tirar essas coisas aqui, ó. O que ela quer? Ela quer prejudicar algum direito. Então pensa o seguinte, alguém que coloca lá alguma informação errada no seu cartão de ponto. Então a pessoa preenche à mão o cartão de ponto e começa a colocar que ela faz muitas horas extras. Pensa isso, né? Então está prejudicando o direito de alguém. Ou até mesmo criar obrigação, né? Porque daí vai criar a obrigação de se fazer o pagamento das horas extras. Então ela quer prejudicar o direito, ela quer criar uma obrigação ou ela quer alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Pensa o seguinte, no caso do plano de saúde, esse é um fato juridicamente relevante. Por quê? Se eu tenho uma doença pré-existente, isso pode afetar o contrato. Então isso é um fato juridicamente relevante. Tá? Então, olha só, o crime de falsidade ideológica é colocar uma ideia, uma informação errada num documento público ou particular. Então o que eu quero que você entenda é que, eu acho que essa é a questão importante. Na falsidade ideológica, o papel é verdadeiro. O papel, a folha em que as coisas são escritas
é verdadeiro. Mas a informação que está nele, que está escrita nele, é falsa. Por isso que é a falsidade da ideia. Falsidade na ideia que está escrita. Então você comete o crime de falsidade ideológica fazendo o quê? Omitindo. Então omitiu uma declaração. Ou você inseriu ou fez inserir uma declaração falsa. Ou uma declaração diversa, diferente da que deveria constar. Por que a pessoa mente? Por que ela quer? Então por que ela coloca, ou por que ela coloca uma informação mentirosa no papel? Porque ela quer prejudicar um direito, ela quer criar uma obrigação, ou ela quer alterar a verdade sobre um fato que é juridicamente relevante, um fato muito importante, que muda todo o jogo. Veja, o fato de você torcer para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Corinthians, não tem problema nenhum. Mas o fato de você ter uma doença pré-existente é um fato juridicamente relevante que quando você estiver preenchendo um contrato de convênio, isso vai ter alguma diferença. Ou você vai fazer um contrato de seguro de vida, né? Então você tem uma doença terminal, mas você não fala nada. Então você tem lá 40 anos e você tem uma doença terminal. Você esconde isso, você se omite, né? Ou então, a pessoa... você tem duas possibilidades, né, quando você vai preencher o contrato. A pessoa vai perguntar assim, você preenche aqui, então coloque aqui se você tem alguma doença pré-existente. Você omite aquela informação, certo? Ou então, você coloca uma declaração falsa, tem lá um xizinho, né? Possui doença pré-existente, sim ou não? Se o cara colocar não, então ele está mentindo sobre um fato que é muito relevante, né? Então, isso é muito importante para você ter essa compreensão, tá? Qual é a grande questão? Então você, por exemplo, imagina o seguinte, você sei lá, vai fazer uma compra, né? E vai, sei lá, vai comprar uma casa, né? E aí você simplesmente pega lá uma declaração da sua empresa dizendo que você ganha X reais. Então veja só, estou te dando como exemplo. Então você vai comprar lá uma casa e aí você pega uma declaração na sua empresa, uma declaração da sua empresa, com papel timbrado da empresa, etc e tal, dizendo que você ganha X reais. Aí veja só, qual é o ponto importante? Aquele documento, ele vai ser entregue, vai ser apresentado para quem? Ele não vai ser apresentado para a Previdência Social. Aquele documento vai ser apresentado lá para a construtora. Então veja, eu tenho um documento que pode ser um holerite falso, uma folha de pagamento, alguma coisa falsa relacionada ao meu salário, à minha remuneração, mas aquilo não vai ser apresentado para a Previdência Social. Então, qual vai ser o crime? O crime vai ser o de falsidade ideológica. Eu coloquei uma ideia errada, eu coloquei uma declaração falsa para que eu crie para que eu tenha alguma vantagem com relação a uma contratação. Por quê? Porque se eu ganho, imagina que eu ganho R$2.000, mas eu coloco uma declaração da empresa de que eu ganho R$8.000, é claro que as chances de que eu consiga uma liberação de um empréstimo para eventualmente, ou uma liberação de um financiamento direto com a construtora, seja muito maior. Não precisa nem passar pela Caixa Econômica Federal, nem nada disso. Qual é o ponto então? Te dar o exemplo então, só para você entender qual pode ser a questão do concurso para você. Ó, João falsifica, João, não vou nem colocar falsificar, João obtém de sua empresa uma declaração, vou até melhorar, o João recebe R$2.000 por mês e com o fim de conseguir financiamento de imóvel direto com a construtora, pede para o RH da empresa lhe fazer uma declaração de que sua remuneração é de R$8.000.
certo? João responderá pelo crime de falsidade ideológica. Mesmo que estejamos a falar de uma mentira relacionada, uma falsidade relacionada à folha de pagamento, ao quanto a pessoa ganha, você deve observar para onde será destinado o documento. Se o documento vai ser enviado para uma construtora, o crime é de falsidade ideológica. Agora presta atenção. Se o documento fosse ser enviado, se o documento fosse enviado para o INSS, para a Previdência Social, o crime seria o de falsificação de documento público, conforme o artigo 297, parágrafo 3º, inciso 1º, ou até mesmo, eu acho que fica melhor o inciso 1º mesmo, conforme o artigo 297, conforme artigo 297, parágrafo 3º, inciso 1º. Então veja só, o que eu quero que você entenda, para você saber responder a questão da prova. Mais do que você guardar todas as hipóteses, é importante que você entenda como isso pode cair. E é isso que eu estou trazendo para você. Então veja só. Tanto a falsidade ideológica tem os verbos omitir, na verdade tem inserir ou fazer inserir. E lá no 297, você também tem, insere ou faz inserir. Então qual é a grande questão? E depois no parágrafo 4º tem omissão também, né? Então tem omissão. Qual é o grande ponto? A questão mais importante de todas. Você, quando estiver diante dessa mentira, você vai precisar pensar o seguinte: para quem o cara está mandando o documento? Se ele estiver mandando o documento para... E veja, não se engane. Por quê? Porque a sua questão de concurso vai trazer exatamente este ponto mais polêmico. Vai trazer esse ponto que dialoga com algum outro ponto, em alguma outra parte do Código Penal, que está no edital. Então, o ponto crítico é você fazer essa distinção. Então, veja só. A sua questão vai trazer alguma coisa relacionada ou à folha de pagamento, ou à carteira de trabalho, ou a documento contábil, vai falar de remuneração, vai falar de questões relacionadas ao trabalho. Se tudo isso for para ser mandado para a Previdência Social, nós estamos falando de falsificação de documento público. Se isso for entregue para uma construtora, para o shopping center, para uma loja, para uma imobiliária, para qualquer coisa assim, a gente está diante da falsidade ideológica. Esse é o assunto mais importante dentro das aulas todas que eu estou fazendo aqui da parte de falsidades. Porque o seu examinador vai querer passar a perna em você nisso. Então olha só o exemplo que eu estou te dando. O João recebe R$2.000 por mês. E com o objetivo de conseguir um financiamento de um imóvel direto com a construtora, pede para o RH da empresa ele fazer uma declaração de que sua remuneração é de R$8.000. O João responderá pelo crime de falsidade ideológica. Até o RH também, tá? Mas aqui a gente só está vendo a ideia do João, tá? Mesmo que estejamos a falar de uma mentira, de uma falsidade relacionada à folha de pagamento, ou quanto a pessoa ganha, etc. e tal, você deve observar para onde será destinado o documento. Se o documento vai ser enviado para uma construtora, o crime é de falsidade ideológica. Se o documento fosse enviado para o INSS, para a Previdência Social,
o crime seria o de falsificação de documento público, conforme o 297, parágrafo 3º, inciso 1º. Essa é a questão. Então, outra observação, né? Porque a pessoa às vezes não consegue fazer essa distinção, na falsidade ideológica, o papel, a folha em que as coisas são escritas é verdadeiro, mas a informação, a ideia que está escrita é falsa. Acho muito importante eu fazer com essa calma para você não errar. Meu, como eu sempre falo, cara, cheiro e jeito de concurso isso aqui, tá? Então, por favor, fica muito esperto com isso, tá? Artigo 300. Isso aqui é bem mais fácil. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja. Então, tem lá, a pessoa vai e veja, isso aqui não necessariamente precisa... vamos só apenas voltar, meus amigos, eu acho que eu pulei uma parte aqui, desculpe, tá? Só na parte ainda da falsidade ideológica tem as penas, né? Vamos só fazer essa observação, ó. Nas penas da falsidade ideológica, ô professor, você tá viajando hoje, não é que eu acabei esquecendo que eu não falei das penas. Mas vamos lá, o 299 falando das penas. Então vimos na falsidade ideológica, beleza, vimos o que é omitir, ou inserir, ou fazer inserir, com o objetivo de você ter alguma vantagem. Então, prejudicar direito, criar uma obrigação, alterar a verdade, beleza. Penas, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de 500 a 1.000 réis a 5 contos de réis se o documento é particular. Então qual poderia ser uma informação aqui? A pena para falsidade ideológica em documento público é maior. Tá? Então, apenas isso. Vamos lá. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação... Então, olha só. Funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou ainda se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, então assentamento de registro civil aqui poderia ser certidão de casamento, certidão de óbito, certidão de nascimento, a pena aumenta-se da 6ª parte. Então a única coisa que chama a atenção aqui, a parte do funcionário público você já sabia, funcionário público prevalecendo-se do cargo. De algum modo você já tinha essa noção, né? Então você já sabia que a pena aumenta de 1/6. Mas aqui a gente tem uma informação nova. Se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil. E aqui entenda como certidão de óbito, casamento, certidão de nascimento, tá? Aumenta-se da 6ª parte a pena. Tá bom? Então, só para a gente não deixar passar, também as penas aqui da falsidade ideológica. Tá? Agora sim, vamos para o artigo 300. Né? Falso reconhecimento de firma ou letra. Isso aqui é bem tranquilo. Né? Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja. Então, o cara está olhando uma assinatura e ele está reconhecendo como se fosse uma firma, uma assinatura verdadeira, alguma coisa que não é. Tá? Pontos importantes aqui. Isso pode ser feito tanto por um funcionário público, como até mesmo pelo tabelião. Tá? Então isso aqui é um crime que pode ser cometido tanto pelo funcionário público, como pelas pessoas que trabalham, por exemplo, num tabelionato. Uma observação para você, né? Então, porque você faz reconhecimento de firma na administração pública, então você vai lá numa prefeitura e vai, por exemplo, fazer a conferência de documentos, você de algum modo vai fazer ali o reconhecimento daquelas assinaturas, né? Então essa é uma possibilidade. E também isso acontece lá no tabelionato, né? Então no tabelião de notas, ou até em tantos outros tabelionatos, até no registro de imóveis, em qualquer dos tabelionatos. Então quem tem, e veja, o ponto importante é esse, quem tem autoridade para fazer o reconhecimento de firma, se ele fizer esse reconhecimento errado, ele comete esse crime do artigo 300, falso reconhecimento de firma ou letra. Então, reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja, tá? Que não o seja o quê? Que não o seja verdadeira. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e uma pena menor de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Então, a pena também é uma pena maior se esse reconhecimento de firma for no documento público, tá?
Agora a gente vai para o 301, certidão ou atestado ideologicamente falso. Cara, isso aqui é muito parecido com a falsidade ideológica, por isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? 301 diz assim, ó, atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, então quem está fazendo isso é alguém que está na função pública, ele vai atestar ou certificar falsamente o quê? Um fato ou uma circunstância que habilite alguém a obter um cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Então vamos lá, um ponto importante aqui. Então o servidor, vou colocar servidor, tá? Atesta um fato ou uma circunstância de modo falso. Por que ele faz isso? Ele quer, com essa certidão ou declaração, ou atestado, vamos colocar, ou atestado, trazer alguma vantagem para alguém. Exemplo, obtenção de cargo público, então para a pessoa obter cargo público, isenção de ônus ou serviço público ou qualquer outra vantagem. Você vai fazer o concurso de escrevente, imagine que você já é servidor público, você trabalha lá na prefeitura da sua cidade, mas tem um problema. Você já foi punido administrativamente antes. Ou imagine que você foi demitido a bem do serviço público. Vamos dar esse exemplo. Aí lá no edital do concurso de escrevente tem assim, que a pessoa para tomar posse, ela não pode ter sido demitida a bem do serviço público. Aí você vai lá na prefeitura da sua cidade, você conhece lá alguém do RH, e você fala para a pessoa o seguinte, você não consegue aí fazer uma declaração para mim, dizendo que eu, quando sair, pedi demissão? Ou dizendo que eu não tenho, isso é uma questão importante, né? Dizendo que eu não tenho condenação por demissão a bem do serviço público. Então a pessoa está atestando ou certificando falsamente, em razão da função pública, um fato que habilite alguém a obter um cargo público. Essa seria a situação. Então essa é uma possibilidade. Então você foi demitido a bem do serviço público, você vai lá no RH e pede para alguém lá fazer para você essa certidão, essa informação, né, feita por um servidor público dizendo que você não foi demitido a bem do serviço público. E qual a consequência disso? Você estará habilitado a obter o cargo público. Ou então isenção de ônus, né, ou de serviço de caráter público. Então, imagine que você tem alguma obrigação com o Estado para ser feita e você, porventura, precisa de uma declaração de algum servidor público para você não fazer aquilo. Então, seria também uma possibilidade. Então, isenção de algum ônus, de algum dever ou de algum serviço de caráter público que você deveria fazer, mas não vai fazer porque houve uma declaração falsa. Tá? Então, essa é a possibilidade. Então, imagine, por exemplo, que você precisa fazer dentro do seu imóvel, imagine que você tem um imóvel na roça, numa área de preservação permanente. E aí o fiscal ambiental vai até o local e constata que você deveria separar uma área ali do seu imóvel para destinar como área de preservação permanente. E aí o que o fiscal faz? Você pede para ele, você conversa com ele e ele atesta que já está feita essa separação. Então esse ônus ou serviço de caráter público poderia ser na esfera ambiental. Então você nem reservou aquela parte. Ah, professor, mas a pessoa também estará cometendo outros crimes ambientais também? Sim, estará. Mas eu estou apenas dando esse exemplo para você. Então pense que alguém, por exemplo, está declarando então a um fiscal do órgão ambiental da sua cidade, um órgão ambiental estadual, ele declara que você já fez a reserva de uma área de preservação permanente dentro do imóvel, que é uma obrigação sua, é um serviço, é um ônus, na verdade, é um dever que você tem perante a sociedade. E você não fez isso, mas ele declara que você fez.
Então é lógico que isso é uma certidão ou um atestado ideologicamente falso. Então veja só, você tem uma ideia mentirosa num papel público. Se essa ideia mentirosa for relacionada a carteira de trabalho, a folha de pagamento, tudo para a Previdência Social, nós estamos aqui na falsificação de documento público. Se essa ideia for relacionada a uma certidão ou um atestado falso para habilitar alguém a obter um cargo público ou isentar alguém de fazer alguma coisa ou ter alguma vantagem, a gente está aqui diante do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Tá? Então veja que como que você vai saber, e essa é a pergunta, e essa é a descoberta que você precisa ter quando estiver fazendo a prova. Professor, como eu vou saber se o caso é ou não de falsidade ideológica? Você vai fazer por exclusão. É o 297? Não, não é. Então não é, folha de pagamento, carteira de trabalho, etc. Não é isso? Então, beleza. Deixamos o 297, parágrafo 3º e 4º de lado. Ah, é uma certidão, um atestado ideologicamente falso para fins de obter a habilitação em concurso público, isenção de algum ônus ou serviço e tal? Não, não é. Então aí a gente poderia pensar na falsidade ideológica. Tá? Então pena de 2 meses a 1 ano e essas exclusões você precisa fazer. Eu sei, amigos, que é um tanto quanto desconfortável você fazer isso, mas você vai olhar para uma questão de concurso e você vai precisar fazer na sua cabeça essas exclusões. Você vai precisar fazer esse tipo de raciocínio, tá? Então esse tipo de raciocínio você vai ter que fazer, tá? Outra coisa, ó. Falsidade material de atestado ou certidão. Então aqui a gente vai buscar alguma outra coisa, ó. Quero que você entenda uma coisa. Falsidade ideológica, vamos fazer uma observação aqui. Ó. Falsidade ideológica, o papel é verdadeiro, mas a ideia é mentirosa. Falsidade material, a pessoa falsifica o próprio papel. Consegue entender isso? Então aqui, o que a gente vai fazer aqui, ó, falsidade material de atestado ou certidão. Só para a gente finalizar esse vídeo, para a gente continuar no próximo vídeo, ó. Então diz assim, ó, falsidade material de atestado ou certidão. Se é falsidade material, a gente está falando disso aqui. Falsidade material, a pessoa falsifica o próprio papel. Tá? E lógico, no papel coloca informações erradas, é lógico. Você não vai falsificar para ter uma outra informação. Então, falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar certidão ou atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Tudo é a repetição aqui da parte de cima. Mas veja, a pena aqui é uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Por quê? Porque você está usando um papel verdadeiro, mas a ideia está errada. Já no parágrafo 1º, a pessoa está ela mesma fabricando o negócio. Ó, falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão. Ou alterar o teor de certidão, então alterar também, né? Alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância. Então veja, aqui a pena é de 3 meses a 2 anos. Então veja que a pena é maior. Né? Então qual é a questão importante aqui? Uma observação. No caput, a ideia é errada, mas é colocada em um papel verdadeiro e íntegro. Íntegro por quê? Porque não foi fabricado, não teve nenhuma modificação. O cara pegou o papel timbrado da prefeitura e fez a declaração. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Então, no caput do artigo 301, a ideia é errada, mas foi colocada em um papel verdadeiro, íntegro. Já no parágrafo 1º, o papel em si é alterado.
Então veja só, pode estar num papel, pode ser um papel que saiu da própria repartição pública e o cara vai lá e apaga alguma coisa ali, ou ele muda alguma informação naquele papel ali. Então é um papel que saiu da repartição pública, certo? E tem alguma modificação feita nele. Ou ainda, o cara fabrica esse papel todo em casa. Esse é o ponto importante, tá? Isso é falsidade material. Então, o parágrafo primeiro trata dessa falsidade material com uma pena maior, porque você teve audácia de ainda ter que modificar, de querer mentir de um jeito mais sofisticado ainda, é muito mais reprovável. Os dois são reprováveis, mas isso é muito mais grave, né? Soa com uma gravidade um pouco maior. Então, falsificar no todo ou em parte um atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro. Então, veja só, o começo aqui é o cara que fabrica esse papel, então esse falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão é o cara que fabrica na casa dele tudo. Posso colocar aqui? Você vai me entender, né? Você não vai ficar bravo comigo se eu colocar aqui, certo? A pessoa faz em sua casa tudo. Já a segunda parte diz assim, alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro. Então, a pessoa recebe um documento verdadeiro e modifica. E o modifica, vou colocar assim. Então veja como é muito diferente, né? Então tem uma distinção muito grande aí. Então uma coisa é o cara faz tudo na casa dele. Pá. A outra coisa, o cara recebeu lá da prefeitura da cidade dele e pega e vai alterando alguma coisa aqui. Essas são as duas condutas. E todas as duas a gente chama de falsidade material. Tá? Então essa é a falsidade material dentro do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Vamos para o último parágrafo aqui. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, então aqui a pena de, nos dois casos, pena de detenção, as duas aqui, a gente tem pena de detenção, a pena de multa. Então veja que aqui no 301 tem só a pena de detenção de 2 meses a 1 ano, mas não fala nada de multa. No parágrafo 1º fala detenção de 3 meses a 2 anos, mas não fala nada de multa. Já no parágrafo 2º diz que se houver o objetivo de ter lucro com isso, então você está fazendo isso com o objetivo de lucrar, aí você, além da pena privativa de liberdade, aqui no caso detenção, a gente ainda vai ter multa. Professor, eu preciso saber a diferença de reclusão e detenção? Para o seu concurso não. Mas você não vai me explicar? Não, você não precisa saber. Tá? Mas assim, vou explicar rapidamente, mas a detenção ela acontece para casos mais leves, tá? A reclusão são questões mais graves. Basicamente isso. Professor, tem mais coisa, mas só para você entender, tá? Então a detenção ela acontece para crimes menos graves e a reclusão acontece para crimes mais graves, tá? Regime de pena, regime aberto, fechado, semiaberto e tal, isso a gente não precisa saber aqui, a não ser que fosse essencial para você entender algum conceito que vai cair no seu edital, e não parece que é o caso. Tá? Então, só estou dizendo isso por quê? Porque o parágrafo 2º diz além da pena privativa de liberdade, então além da detenção, a pessoa vai ser punida com a multa. Tá bom, meus amigos? Eu vou voltar em outros vídeos para a gente finalizar essa primeira parte aqui, do 302, 303, 304 e 305, e depois a gente vai continuar com tantos outros assuntos aí de direito penal. Eu sou muito agradecido a todo mundo que está aqui, a todo mundo que curte, que comenta, que compartilha. Você sabe já da turma de exercícios, então o valor é R$10 para cada mês que você quiser ter acesso. É basicamente um pré-pago, né? Então você paga R$10 para ter acesso ao conteúdo daquele mês, mas com as chances de você também ter acesso aos meses anteriores. Vamos entrar agora no mês de setembro. Então se você quiser os conteúdos de exercícios de setembro, você paga R$10. Professor, quero os anteriores. Pode ter também, você tem esse direito. Aí você paga R$10 para cada um desses meses. Então R$10 para abril, que foi quando eu comecei, abril, maio, junho, julho e agosto, e depois setembro. Eu te mando eu te mando sempre às sextas-feiras
questões, né, dentre os assuntos que eu trago aqui no canal. Então mando sextas-feiras 20 questões, questões diversas, variadas, né, não são 20 de cada matéria, são 20 no total, e nas sextas e nos domingos, o professor está dormindo hoje, não, e nos domingos eu mando para você as respostas, mando o gabarito e mando também um vídeo exclusivo para você respondendo a essas questões e mostrando onde podem ser os pontos realmente relevantes para você prestar mais atenção na hora de você fazer a sua prova. Temos centenas, graças a Deus, centenas de pessoas que estão lá nas turmas de exercício. Sou muito agradecido pelas pessoas que estão lá, que confiaram em mim. Sou muito agradecido a você, que ainda não está lá, mas que curte, que comenta, que compartilha. Eu faço o convite, faço uma experiência de um mês, né? Faltam aí 2 meses para o concurso. Dá bastante tempo, é bastante tempo e dá para você estudar. Sim. Professor, mas eu vou ter que dar uma apertada, vou ter que parar de fazer algumas coisas? Vai. Eu vou te contar que quando eu passei, por exemplo, no concurso de oficial de promotoria, que para minha região eram 27 mil candidatos, e eu passei, e fui chamado já na primeira chamada, eu passei as 2 últimas semanas antes da prova, eu tinha começado a estudar um pouco tarde, e eu passei as 2 últimas semanas antes da prova realmente recluso dentro de casa. Eu estava na época ainda fazendo faculdade, e eu nem fui na faculdade. Eu falei, ó, dane-se, eu vou perder a faculdade, vou, sabe? Então, talvez você precise tirar aí alguns dias antes da prova, e depois você paga esses dias, depois você... Cara, tem que dar um jeito, sério. Eu sei, claro, tem um risco de, se você faltar muito no emprego, você pode ficar desempregado e tal, mas de algum jeito você vai precisar priorizar, principalmente num sprint final para sua prova. É muito importante que você realmente faça esse esforço de assistir às aulas, de fazer as anotações, de revisar os conteúdos, e os exercícios são muito bons para isso, tá? Eles te ajudariam muito nessa parte de revisão. Acho muito importante que você busque também, olhando nas questões, as revisões, porque isso é muito importante, isso te ajudaria bastante, e eu aconselho que você entre nas turmas de exercício, porque pode te ajudar bastante. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito feliz por todas as pessoas que estão aqui, por você que deixa as propagandas rolar. Meu Deus, eu sou muito agradecido por você, tá? Porque isso me ajuda bastante. Eu sei que é um tanto quanto desconfortável, mas são apenas alguns segundos em troca de 30, 40 minutos de aula. Eu acho que é uma boa troca. Eu acho que para você acaba sendo o mínimo que talvez você, se você realmente... às vezes as pessoas me mandam mensagem e dizem o seguinte: professor, eu gostaria de te agradecer de alguma forma. Faça isso, deixe as propagandas rolar. Se você até quiser, clique nessas propagandas, porque você me ajudaria muito o crescimento do canal. Fico muito feliz por estar aqui. Eu volto em tantos outros vídeos, porque você sabe, sim, eu adoro estar aqui. Tchau.